Weird West é um subgênero que combina elementos do faroeste com outros gêneros, geralmente o terror, o ocultismo, a fantasia ou a ficção científica. Exemplos desses gêneros cruzados incluem Deadlands, western com horror, The Wild Wild West, western com steampunk, Jonah Hex, western com sobrenatural e muitos outros. Right now. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios. Hoje iremos explorar a temática do Oeste Estranho de Robert E. Howard. Está preparado? Então rola o trailer. Alguns escritores, como Robert E. Howard, encontraram uma maneira de combinar a maioria das paisagens americanas, históricas e ficcionais, em narrativas que permitiam ao protagonista ser desde um ladrão em uma cidade estranha, um rei ameaçado por uma trama, ou mesmo um pistoleiro fronteiriço em suas narrativas do Velho Oeste. Howard também acrescentou o elemento sobrenatural, o horror do desconhecido, que caracterizou uma poderosa vertente da ficção americana. Quando o conheci, ainda menino, fiquei encantado. Ele ofereceu quase tudo o que eu gostava de ler em um único pacote vívido. Michael Moorcock, criador de Elric, de Melnibone. A citação desse grande escritor da espada e feitiçaria sobre Robert E. Howard é deveras precisa. Pois o criador de Conan não foi apenas um escritor de fantasia, mas sim um escritor pulp prolífico que escreveu sobre os mais variados gêneros literários possíveis. Howard, nas Pulp Fiction Magazines dos anos de 1920 a 1930, principalmente na revista Weird Tales, se aventurou pela fantasia, pelo horror cósmico Lovecraftiano, pelo terror clássico, pelos contos de detetives, ficção histórica, capa-espada e principalmente pelo gênero do western, de modo geral. Em uma entrevista em 1989, concedido a Russ Burke, um dos grandes expoentes da Robert Howard Foundation, Novaline Price, amiga e namorada de Howard entre os anos de 1934 e 1935, afirmou que o escritor gostaria de ter escrito mais sobre o Texas e sobre o sudoeste dos Estados Unidos de modo geral, até mesmo quando ele narrava fantasia ou ficção histórica em cenários fantásticos ou em contextos europeus. Novaline Price reiterou que o autor de origem texana ansiava algum dia escrever um grande romance sobre os Comanches ou outros grupos nativos americanos que tiveram suas terras arrancadas pelo avanço dos pioneiros do século XIX. Em diversas cartas, Howard tratou sobre o que ele chamava do seu velho Texas, como uma contraposição do novo Texas, do boom do petróleo, que ele tanto odiava e que fazia questão de externar. Ele enfatiza nas cartas a força de seus ancestrais desbravadores que vivenciaram os conflitos de fronteira dos tempos antigos do Velho Oeste, exaltando a valentia daqueles homens rústicos que singraram os ermos em busca de aventura, riquezas e um local para criarem suas famílias e suas comunidades, sempre dentro da premissa do ato de fazer o Oeste à base da bala, do sangue e da pólvora. That's the sheriff's horse, you son of a bitch. It's rifle too.
Hoje em dia, já é deveras difundido entre os especialistas da vida de Robert E. Howard que narrativas de fantasia como Além do Rio Negro, Lobos Além da Fronteira ou mesmo o famoso Pregos Vermelhos, de Conan, todos os ciclos desvelam elementos para além da típica fantasia clássica howardiana. Narrativas essas que externam, acima de tudo, a vontade do criador do Bárbaro Cimério em contar mais histórias sobre o oeste dos Estados Unidos, acima de tudo, incluindo, claro, o velho oeste oitocentista. A primeira trama, por exemplo, caracteriza-se como um relato envolvente acerca da união dos povos nativos de uma região do oeste do continente iboriano, no caso, os Pictos, contra os colonos brancos das fronteiras ainda não totalmente desbravadas, mimetizando sobremaneira os embates entre brancos e índios do velho oeste estadunidense. Howard mimetiza elementos culturais dos povos indígenas dos Estados Unidos para assim compor alguns aspectos da cultura de seus pictos ficcionais, possuindo características tribais não tão distintas dos nativos americanos. Aliás, na mitologia howardiana, as antigas ilhas pictas da época turaniana do rei Ku se elevaram com o cataclisma que afundou a Atlântida e a Lemúria. As ilhas, não por acaso, talvez formaram um novo continente, a América, sendo essa uma relação pouco conhecida de muitos fãs. Antes de continuarmos, deixe seu like, siga o canal para mais conteúdos como esse. Pregos Vermelhos, por sua vez, mais do que uma disputa entre dois povos culturalmente semelhantes a maias e astecas, apresenta-se como uma epopeia de dois clãs em uma luta pela sobrevivência em uma antiga cidade distante, totalmente isolada do mundo iboriano de Howard. Poucos sabem, mas o conto representa elementos de um conflito que ocorreu no final do século XIX entre duas facções de comerciantes e gangues de pistoleiros do Oeste, mais especificamente no ano de 1878, no condado de Lincoln, no Novo México, quando figuras do porte de Billy the Kid se tornaram lendárias nos conflitos de fronteira, fazendo parte do momento histórico e do gênero literário conhecido como Western. Vinculado ao respectivo gênero pelo DNA da literatura de fronteira, incluindo as dime novels, que muito influenciaram as pulp com seus heróis literários e históricos, bem como pelo seu passado histórico do seu querido Texas, Howard criou também diversas narrativas com elementos do faroeste, mesmo quando se tratando de tramas de fantasia, incluindo algumas do famoso Bárbaro. Entre tais narrativas, podemos incluir uma considerada indispensável para qualquer fã do escritor texano, um dos contos considerados como um dos 20 melhores contos do texano. Trata-se do conto The Horror from the Mound, O Horror da Colina, escrito entre junho e julho de 1931 e veiculado na Weird Tales em maio de 1932. Trama essa que será publicada no Brasil esse ano pela editora Clock Tower, que está fazendo uma compilação das narrativas de Howard desse respectivo subgênero. Livros de qualidade fantástica que já estão sendo oferecidos através do Catarse. Nessa publicação fantástica de uma editora que já publicou o horror howardiano, teremos algumas das mais famosas tramas do faroeste do criador de Conan, sendo deveras interessante notar que Howard não se restringiu aos clichês do supracitado gênero. Ele também uniu os temas da região de Cross Plains, seus arredores, do Texas e do Oeste de modo geral, juntamente com o horror típico e grotesco encontrado nas famosas revistas pulp da época. Dito de forma bastante clara e objetiva, Robert E. Howard mesclou, no respectivo Oeste Estranho, vampiros históricos da época da colonização e da expansão espanhola, mais crenças indígenas milenares que ouvira falar de sua mãe e até mesmo de casos que ele lia de narrativas de fronteira. Howard, então, mesclou tais elementos juntamente com a típica rusticidade dos valentes cowboys do Texas e do Sudoeste como um todo. Howard não foi só um visionário na fantasia, e a publicação da editora Clock Tower, com seu Oeste Estranho, irá desvelar elementos da riqueza de sua obra ainda desconhecidos para o público em geral do Brasil. Vale a pena acompanhar.
Robert E. Howard concebeu elementos de realismo a um faroeste brutal que igualmente interagiu com o sobrenatural e com o bizarro. Além desses contos do subgênero de Weird Western, o escritor texano também criou icônicos personagens pistoleiros do gênero do faroeste. Podemos nomear figuras importantes do porte de Steve Ellison, um pistoleiro conhecido como Sonora Kid, mais o impetuoso Francis Javier Gordon, nomeado de El Borak, que se aventuram no Médio Oriente à procura de riquezas e aliados. Além deles, claro, temos o divertido Breckenridge Elkins, com 27 contos escritos pelo texano, um personagem interiorano, matuto de Nevada, que vagava pelos ermos ao lado de seu cavalo rabugento, o Capitão Kidd, em uma mescla do gênero de western com o do humor negro. Fora isso, Howard escreveu diversos contos viscerais de personagens únicos para os cenários do western. Podemos incluir entre esses respectivos contos o brutal The Vultures of Wahpeton, protagonizado pelo pistoleiro Steve Corcoran, um relato escrito por volta de 1934 e veiculado na Smashing Novels Magazine em dezembro de 1936. Robert E. Howard nos legou, então, uma vasta obra literária e seu faroeste regado à brutalidade suja, sangrenta e de uma violência visceral, sem qualquer concepção dos mocinhos contra bandidos ou índios. E, de certa forma, ele antecipou o western spaghetti italiano dos anos de 1960 e 70. Robert E. Howard escreveu contos de faroeste fantásticos e viscerais, e ele mesmo até chegou a vincular o estranho, o weird, com os conhecidos temas de fronteira do oeste selvagem dos Estados Unidos, moldando assim o subgênero que seria conhecido como Weird Western, ou Oeste Estranho. Tratam-se de tramas pra lá de envolventes e interessantes, e que os leitores brasileiros merecem conhecer. Deixem seu like, acompanhe o canal para mais Cthulhu Mitos, Fundação SCP, Conan o Bárbaro e outros horrores impronunciáveis.